Olá, meus amigos, olá, nação corintiana. Olha eu de volta aqui, Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Conto muito com a sua presença, com a sua inscrição no meu canal. Me ajuda aí, dá essa força para mim. Eu estou rumo a 2.000 seguidores. Eu estava vendo hoje o programa do Café do Setorista, do Samir Carvalho, e ele está rumo a 200.000 seguidores. Ele coloca assim uma tarja aqui embaixo, rumo aos 200k. E eu, humildemente, rumo aos 2k, ou seja, 2.000 seguidores. Estou com 1.800 e pouco, falta pouco para 2.000. Me ajuda aí, dá essa força para mim. Não custa nada você só clicar aqui, mas fica. Tem muita gente que clica no canal e daqui a pouco se sai e se desinscreve do canal. Não sei porquê. Se inscreve e fica no canal. Dê essa força para mim aí, é muito importante aqui para cada um de nós, tá bom? Me fortalece por demais aqui na plataforma. Bom, eu quero trazer para vocês aqui 3 assuntos mais detalhados. Eu fiz um shorts agora há pouco e fiz bem rapidinho sobre esses 3 assuntos, mas agora aqui, num vídeo um pouco maior, eu posso alongar um pouco mais a cada um desses assuntos. Primeiro, quero falar para vocês sobre o goleiro do Corinthians, Carlos Miguel. Tem 25 anos e ele está invicto desde que ele chegou no Corinthians, desde que ele vestiu a camisa e foi a campo. O Carlos Miguel está invicto. O Carlos Miguel jogou 12 partidas como titular. Das 12 partidas que ele jogou, ele venceu 10 partidas e empatou 2. Olha o aproveitamento do Carlos Miguel. E dizer que ele só pegou o Cianorte, pegou... Não. O Carlos Miguel pegou pedreira na Sul-Americana o ano passado. Eu lembro que o Luxemburgo entrava com um time reserva na Sul-Americana e guardava o time titular para a Libertadores e para o Brasileiro. E o Carlos Miguel aguentou bucha na Sul-Americana, né? O Cássio só foi jogar a Sul-Americana depois que o Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores, né? Portanto, o Carlos Miguel está invicto no Corinthians. Vai jogar domingo contra a Ponte Preta, porque o Cássio está suspenso, né? O Carlos Miguel vai jogar essa partida e com certeza o Corinthians irá vencer a Ponte Preta com todo o respeito que a Ponte Preta merece, e merece. Gosto muito da Macaca e acho um time assim que nunca deveria estar em segunda divisão, né? Principalmente no brasileiro que ela está, né? E não consegue crescer e subir. Eu fico assim, às vezes, embasbacado de ver uma cidade tão grande como Campinas e região não conseguir suportar a Ponte Preta e também o Guarani na primeira divisão de Paulista e Brasileiro. São times gigantes que não poderiam estar nas divisões que se encontram no Brasileiro. Mas enfim, isso é outro assunto. Contra a Ponte Preta, o Carlos Miguel vai ao jogo e com certeza o Corinthians vai vencer a Ponte Preta e ele vai para 13 partidas invicto. Assim ele vai conseguir aumentar o seu cartel de jogos no Corinthians com invencibilidade. Ok? É isso aí, queria falar isso do Carlos Miguel, mas assim, na minha opinião, o Cássio ainda é o titular da camisa 1. No caso do Cássio, é a camisa 12. O Cássio, para mim, hoje, ainda é o titular do Corinthians. Para mim, ok? Não sei para você, não sei qual é a sua opinião, mas eu tenho uma admiração, um respeito tão grande pelo Cássio, tão grande, que eu acho que ainda ele é o titular. Que o Carlos Miguel já está pedindo passagem, que o Antônio Oliveira deveria olhar com um pouquinho mais de carinho ao Carlos Miguel, isso é fato. Isso é fato. E colocar o Carlos Miguel num jogo ou outro, já ir dando assim partidas e rodagens ao Carlos Miguel, até para que ele possa assim pegar ânimo e não desanimar na sua carreira no Corinthians, porque o futuro dele é ser titular do Corinthians, né? Segundo assunto, eu quero falar sobre o Romero. O Romero, paraguaio,
Romero, esta sua segunda passagem pelo Corinthians. Chegou, teve que se readaptar ao futebol brasileiro, passou algum tempo fora. O Vanderlei Luxemburgo não deu muitas oportunidades ao Romero e o Mano Menezes começou a dar um pouco mais de oportunidade a ele. E o Romero, todos nós sabemos como ele se identifica com essa camisa aqui. Como o Romero, quando ele veste essa camisa, ele nasceu para jogar no Corinthians. É incrível como o Romero joga futebol quando veste a camisa do Corinthians. Ele tem raça, ele deixa sangue no gramado se for o caso. Muitas vezes, jogando futebol, ele debocha dos adversários. Ou seja, o Romero é o verdadeiro corintiano dentro de campo. E é o melhor custo-benefício para o Corinthians. O salário do Romero hoje não é astronômico. O salário do Romero não chega a 500 mil por mês. E olha o que ele está entregando dentro de campo. Quanto que o Romero está jogando e marcando gols, já é o segundo maior artilheiro do Corinthians, né? Na temporada. Ou seja, na temporada não, na temporada ele é artilheiro. Ele é o segundo maior estrangeiro goleador no Corinthians. Ele só perde, se eu não me engano, para o Paulo Guerreiro. Depois do Paulo Guerreiro é ele, o maior artilheiro estrangeiro no Corinthians. Ou seja, é um jogador que a diretoria deveria olhar com mais carinho para ele. E, assim, é um excelente jogador. Vestiu a camisa e caiu como uma luva no Corinthians. Parabéns, Romero, pela sua fase maravilhosa no Corinthians. E para finalizar, queria terminar este meu vídeo falando do Yuri Alberto. Quem diria que hoje, a torcida corintiana ficaria assim, contando nos dedos para a volta do Yuri Alberto. Alguns dias atrás, o Yuri Alberto era motivo de chacota no Corinthians. E eu muitas vezes, mas eu critiquei, e critiquei por demais. Eu não tenho nenhum receio de falar aqui que eu critiquei o Romero. Quem não criticou o Romero, olha o Romero, ó, o Yuri Alberto, quando o Yuri Alberto estava numa fase ruim, que precisava sentar no banco para poder deixar outros seguir no lugar dele. Mas eu me lembro muito bem uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, que o Yuri Alberto já vem em uma fase desde a época do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei Luxemburgo dizia que a melhor forma do Yuri Alberto recuperar a credibilidade, recuperar a sua vontade de jogar futebol, ganhar moral dentro do clube, é jogando, é marcando gols. É só assim que ele vai voltar a ser o grande Yuri Alberto que ele sempre foi. Por isso, o Luxemburgo era questionado e ele dizia que ele tinha que colocar o Yuri Alberto, dar moral a ele para que ele pudesse se recuperar dentro de campo. E olha hoje como que ele está. Solto, leve, jogando. Infelizmente, ele se machucou seriamente no jogo contra o Palmeiras, numa entrada criminosa do Murilo. Mas assim, a recuperação dele está sendo gigantesca. Chance de voltar contra a Ponte Preta? Tem. Mas assim, é 1 em 10. Eu acho que não é necessário ele voltar contra a Ponte Preta. Ele deve se recondicionar fisicamente, deve se recuperar. Coronado também, na minha opinião, não deveria ir para campo. Tem que se recondicionar fisicamente para que ele possa estrear em grande estilo, porque nós, torcedores corintianos, estamos esperando muito do Coronado. Muito. Portanto, não adianta ele entrar fisicamente meia boca. Ou ele vem inteiro para jogar e mostrar quem é o Coronado, porque entrar com meia boca a gente já esperou até agora, espera mais um pouco, não precisa entrar contra a Ponte Preta. Temos mais compromissos importantes contra Santo André e contra o Água Santa, aí sim ele pode entrar e fazer dupla com o Rodrigo Garro, que hoje naquele meio campo o Rodrigo Garro reina sozinho ali naquele meio campo. Que meio campo o Corinthians tem? Olha, quem diria que nós íamos falar do Ranieri
Michael e o Rodrigo Garro. Imagina agora com o Coronado jogando junto. Olha o meio-campo do Corinthians. É para dar inveja a qualquer um. Tá certo? É isso aí, rapaziada. Agradeço a presença de cada um de vocês. Fecho a minha agenda no dia de hoje, encerrando mais um boletim do Corinthians e dizendo a vocês que eu sou muito grato a cada um com a sua inscrição aqui no meu canal. Tá certo? Tamo junto e vai, Corinthians!